Olá, boa tarde. Que Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amém. Muito bom estarmos juntos mais uma vez para, como povo de Deus, entoar louvor, engrandecer ao nosso Deus, adorá-lo por quem Ele é e por tudo que Ele fez. E quando a gente pensa um pouco a respeito de povo, e a gente lembra da história desse povo, vem um texto à mente sobre a origem, o começo aí desse grande projeto de Deus de construir uma nação. Então, a gente tem a história lá de Deus batendo papo com Abrão. Eu quero te convidar a se colocar em pé para a gente ler, fazer uma leitura desse texto juntos. Vamos lá. Todos juntos. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim dá início a uma jornada de Deus construindo um povo a partir de um casal estéril, que não podia ter filhos. E surge uma grande nação, um povo forte, um povo que foi criado para ser diferente dos outros povos, povo do qual nós fazemos parte hoje. Deus querido, obrigado por fazer parte do teu povo, Deus. Esse povo que o Senhor criou, esse povo que o Senhor separou, que o Senhor salvou. Obrigado, Pai, porque estar dentro desse povo, estar dentro dessa sua família, Pai, transforma a nossa vida e nos ensina a cada dia a sermos um pouco mais parecidos contigo e bem menos parecido com quem nós somos, com a nossa antiga natureza. E a gente agradece, Pai, e como povo teu, nós nos reunimos aqui diante do Senhor para adorá-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo. Aliás, não há outro no céu nem na terra que é poderoso como o Senhor é, que é capaz de fazer tudo o que o Senhor fez e tudo o que o Senhor tem feito, Pai. Então, recebe esse culto, Pai, que nós dedicamos a Ti, nós, povo Teu, com esse desejo de adorá-lo por quem Tu és. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Do início. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim,
louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. E a Bíblia segue narrando a história desse povo, e após serem libertos do Egito, Deus começa a mostrar para eles que eles precisam ser um povo diferente. E quem vai fazer essa diferença? E lá em Levíticos, nós temos no capítulo 26, versículo 11 e 13, Deus dizendo ali ao seu povo: porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, e sereis o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei o timão do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Eu fiz vocês andarem de forma diferente, como homens e mulheres livres, que pertencem agora ao meu reino. Estar com Cristo, estar com Deus, faz com que a nossa vida seja completamente diferente. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso deste amor. Jesus, és tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois deste a vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Do início. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso deste amor. Jesus, és tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois deste a vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Em tua presença me esconderei. Em tempo e fora de tempo eu te louvarei. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Agora que
Tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre, para sempre, para sempre. A igreja pode assentar. Somos povo de Deus, chamados para andar de um modo completamente diferente, porém, muitas vezes nós temos desobedecido ao nosso Deus, pecado. Nós temos feito exatamente o contrário do que Ele manda a gente fazer, do que esse reino exige da gente. E esse é o momento que você tem para se achegar diante de Deus, lembrando que Ele é um Deus misericordioso, que perdoa os nossos pecados quando nós confessamos e declaramos isso arrependidos diante dEle. Faça isso agora. Presente diante de Deus as áreas da sua vida que ainda precisam ser transformadas por Ele. Vindificarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tornar-vos-eis de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Deus promete mudança para o seu povo. E essa próxima canção fala que só de estar perto de Deus estar perto da gente, a nossa vida começa a ser transformada. Te convido a mesmo sentado e cantando a respeito dessa canção e refletindo na letra dela. Estar em tua companhia, meu coração já começou a mudar. Passei a ver aquilo que não via. Tua presença vai me transformar. Vinícius,
Só de estar em tua companhia, meu coração já começou a mudar. Passei a ver aquilo que não via. Tua presença vai me transformar. Desta cidade morta, desta humanidade torta, quero ser alguém que ora, que na vida te adora. Tua presença vai me transformar. Só de estar em tua companhia, meu coração já começou a mudar. Passei a ver aquilo que não via. Tua presença vai me transformar. Tua beleza, toda esta grandeza, quero ser alguém profundo, que não ame este mundo. Tua presença vai me transformar. Só de estar em tua companhia, meu coração já começou a mudar. Passei a ver aquilo que não via. Tua presença vai me transformar. Só de estar em tua companhia, meu coração já começou a mudar. Passei a ver aquilo que não via. Tua presença vai me transformar. Amém. Nós vamos seguindo aqui com o nosso momento de culto ao nosso Deus, e agora com o momento de intercessão. Nós temos alguns motivos para apresentar diante do Senhor, e o primeiro deles é com referência aos nossos dízimos e ofertas, pedindo para que Deus dê sabedoria para a administração, a gerência dos recursos que já foram consagrados, e que Deus cuide da obra e use esses recursos para a expansão da obra aqui no nosso bairro, e também com os vários missionários e missionárias que a nossa igreja está trabalhando aí, expandindo o reino pelo Brasil e para fora do Brasil também. Então, vamos passar um tempo orando a respeito disso, e lembre-se também nesse período de orar pelas pessoas que não têm podido contribuir por estarem desempregadas, passando por momentos de necessidade, para que a igreja de Deus seja também uma resposta na vida dessas pessoas.
Santo Deus, ouve, Pai, a oração do teu povo, que clama a Ti, pois cremos que o Senhor é esse Deus que se envolve no meio das nossas adversidades, no meio do nosso sofrimento, e o Senhor intervém. O Senhor intervém trazendo sustento, o Senhor intervém trazendo soluções, apontando caminhos, dando direcionamento para o teu povo na história. Ouve, Pai, a nossa oração. A gente lembra, Deus, especialmente entre os parceiros missionários aqui de Aliança, da Cecília e do Beto, lá em Guiné-Bissau, que o Senhor possa ser com eles, que o seu reino siga expandindo por lá em Guiné-Bissau, que a sua palavra siga transformando vidas e também transformando, ó Pai, a estrutura lá daquela sociedade, para que aquele povo possa encontrar em Ti e no Teu reino uma vida completamente diferente, uma vida regida pelo Teu amor, pela Tua paz, pela Tua alegria, pela justiça que o Senhor promove, Deus, no meio do Teu povo. A gente lembra, Pai, de nossos irmãos queridos que estão enfermos. Louvamos a Ti pelos aqueles que já recuperaram a sua saúde ou estão numa fase boa já de recuperação, como resposta às orações. Obrigado por isso, Deus, mas segue cuidando daqueles que ainda estão com a saúde debilitada. Nós temos pessoas próximas nossas, queridas nossas, que estão internadas, que estão acamadas, que o Senhor possa ter misericórdia, cuidar dessas pessoas. Lembramos também, ó Deus, daqueles que estão enlutados, que perderam queridos próximos nesse período, por diversos motivos, e alguns por causa da Covid também, dessa pandemia. Consola, Pai, consola o coração dos familiares, dos amigos, que eles possam experimentar da paz que o Senhor dá, que vai para além da circunstância, que o Senhor possa fortalecer e sustentar a vida de cada um deles. Pedimos a Deus que essa vacina que já começa a ser distribuída no nosso país possa, quanto antes, chegar para a população e a Tua igreja possa desfrutar de um período diferente, Deus, do que a gente tem passado, um pouco mais de tranquilidade, uma vez que essa vacina esteja chegando aí a grande parte da população. Que o Senhor providencie os meios para que ela seja distribuída de forma justa e chegue até aqueles que realmente precisam, Deus. A gente sabe que, mesmo no meio de uma pandemia, o ser humano é capaz de ser movido por intenções egoístas, por um sentimento ruim, de tentar se promover em cima, muitas vezes, da dificuldade do outro, da doença do outro. Tem misericórdia, Pai, do Teu povo, tem misericórdia da nossa nação. O Senhor possa fazer com que a justiça seja feita. Cuida, Pai, e dê sabedoria aos nossos governantes, que eles possam administrar a nossa nação, colocando o povo como uma prioridade e cumprindo, ó Deus, com zelo e com ética, aquilo que eles precisam cumprir no papel que ocupam, Pai. Promove a justiça no nosso meio, tira do meio da nossa nação a corrupção, que o Senhor providencie os meios adequados para que possamos ter um período completamente diferente aqui no nosso Brasil, Pai. Que a gente pede em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós teremos mais uma oração, faremos todos juntos uma oração de coleta, e eu te convido a ler junto comigo aqui, e logo depois seguiremos para o momento da reflexão com o pastor K. Deus de amor, o Senhor ensinou e capacitou seu povo a sermos como tu és. Em Cristo nos deixou o exemplo de amarmos uns aos outros com amor sacrificial. Tu sabes das nossas limitações e que muitas vezes não amamos a Ti e ao próximo como deveríamos. Ajuda-nos, através do Espírito Santo, a sermos a nação que representa quem Tu és no mundo. Em Cristo nosso Senhor, oramos. Amém. Amém. Pastor K. Boa tarde. Bom, né? Mateus, prazer em vê-lo fisicamente com a família aí, né? A gente só trocou mensagens até agora. É a primeira vez que a gente está se vendo. Daqui a pouquinho a gente pode até dar um soquinho, assim. Né? Não, tá bom? Muito bom estar junto aí. Hoje é um domingo legal também, especial, porque nós temos 62 pessoas presentes no culto.
no culto somando 4h30 e 6h30 da tarde. Né? Nós podemos até 60 pessoas em cada um dos cultos, nós temos algumas pessoas retornando, alguns amigos vindo, isso é muito legal. Então, se nós somarmos os dois grupos, nós teremos 62 pessoas. Isso é motivo de alegria para a gente, né? Muito bom mesmo. Sem contar que outros vão nos assistir depois e você pode compartilhar também, né? Essa semana o link apareceu no Facebook, você clica lá, vai direto para o YouTube para assistir lá e você pode compartilhar nas suas redes para que outras pessoas ouçam os cânticos, cantem os cânticos, orem com a gente e também ouçam a palavra de Deus. Por falar na palavra de Deus, o texto de hoje é o coração do texto de domingo passado. É aquela parte que ficou para você decorar durante a semana, para nós decorarmos durante a semana, para nós refletirmos, pensarmos na nossa vida durante a semana, que é 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4-7. No domingo passado eu mostrei que o texto deve ser lido, no mínimo, do final do capítulo 12, o último versículo do capítulo 12, até o primeiro versículo do capítulo 14. E trabalhei com vocês, não sei se vocês perceberam, 2 momentos do texto, que é o início dele, se eu não tiver amor, não adianta nada, porque o amor é o nosso oxigênio para a vida, e o final dele, que o amor é eterno, que o amor não acaba. E ficaram justamente esses versículos para decorarmos, para pensarmos, para refletirmos, para orarmos durante a semana. E eu pensei, já que eles refletiram, já que eles oraram, eu podia fazer perguntas durante o culto e eles trariam uma mensagem para nós. Mas como a gente precisa gravar, eu vou falar mais do que fazer perguntas. Tudo bem? Vocês não se acanham por causa disso? Não ficam bravos? Outra coisa que eu pensei, propus hoje na aula de escola dominical, é que nós todos falássemos juntos de cor os versículos de 4-7. Mas eu depois pensei, achei, não é uma boa ideia, porque eu não sei qual é a versão que você decorou. Nós temos mais de uma versão. E daí fica aquela confusão, né? Eu não sei se você já teve a oportunidade de comparar esses versículos em diferentes versões. Você pode até pegar a atualizada, a revista atualizada e a nova atualizada já são diferentes. Né? Já muda um pouquinho. A nova tradução na linguagem de hoje nem se fala, a nova versão internacional, a século XXI, a nova versão transformadora, só para falar poucas que eu pude comparar e ver que são diferentes. Né? Então, eu não sei com qual você está aí, e se você decorou, talvez você tenha decorado diferente daquela que eu trabalhei. Eu procurei decorar na atualizada, mas também aprendi uma coisa, que quando chega aqui na frente a gente esquece. Né? Então é melhor eu ler. Né? Pelo menos eu estou com uma colinha aqui, eu bato o olho, já sei um pedacinho do versículo e vou até o fim. E a gente passa por ele. Só que eu peço que você abra, porque mesmo que você tenha decorado, tenha refletido, eu gostaria de saber se você observa alguma coisa de diferente no texto, alguma coisa que chama a atenção enquanto você está lendo esse texto, ou enquanto eu estiver lendo e você acompanha aí. Tá bom? Lembrando do que o salmista orou, Senhor, abra os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Amém? Diz assim o texto, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o texto. Notaram alguma coisa no texto interessante que chama a atenção? Sua atenção, né? Pode ser que não tenha chamado a minha. Então me ajuda. O que você achou interessante aí? Desculpa? O "o" está em negrito, então mostra que é uma divisão do texto. É um parágrafo, isso é uma boa. E, por acaso, o versículo 8 está em negrito também? Não. Deveria estar. Se o 8 não está, deveria estar, porque o amor jamais acaba, é outra parte do texto. Legal. Tem muita coisa que não é o amor.
O amor não, 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 não. E começa falando não? Não. Começa falando o que é. Termina falando não? Também não. Então, nota, os nãos estão no meio. É proposital. Isso chama lista no Novo Testamento, na literatura em geral. E essa lista tem um jeito de escrever. E Paulo escolheu um jeito. Ele começa com afirmativa, põe um monte de não para chamar a atenção e termina com afirmativas. Tá? Só mais uma perguntinha. Como que são as últimas afirmativas? Tudo, 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 tudo. Né? E quando ele vai mudar do não para as afirmativas, ele fala mas, e daí tudo, 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 tudo. 4 vezes tudo. É para causar impacto, é para chamar a atenção do leitor, é para chamar a atenção da leitora. Ele tenta fazer isso. Nota que ele está longe dos irmãos, ele põe por escrito, ele tem que montar um jeito, o texto, que desperte a atenção de quem está lendo. Às vezes não desperta a nossa atenção porque a gente lê outros textos, a gente lê de outra forma. Mas esses detalhes do texto é para chacoalhar a gente, para despertar a gente, para falar, pô, peraí, o que eu estou lendo aqui? Do que ele está querendo me dizer? E como que funciona aí? Por que é que o cara, quando olha para isso, fala de uma contracultura cristã? Contracultura cristã. Por quê? Porque popularmente o jeito da gente viver, o jeito que a gente é ensinado, dentro de casa, na escola, na rua, entre os amigos, depois no trabalho, normalmente não se destacam essas qualidades, ou esse descrever do amor. Pode até apresentar essas ideias para nós, e depois fala assim, olha, isso é uma coisa bonita, mas a vida não é assim. O real não é desse jeito. Então, haja diferente. Seja diferente, senão você vai ser engolido. E o Paulo está dizendo, não, é assim que o cristão deve viver. É assim que a cristã deve viver. Porque nós somos uma contracultura, nós somos diferentes do que a sociedade exige. Nós devemos ser diferentes do que a sociedade chama para nós sermos. E como ser diferente? Vivendo do jeito que esses 4 versículos apresentam para nós. Agora, eu vou colocar uma coisa estranha aqui para vocês, mas não se assustem, é só para pensar um pouquinho. Vamos ver o que tem lá. Tem mais um ali? Ah, lá. Está um pouco estranho, mas não se assuste, porque o que você precisa saber, você sabe. Por exemplo, você consegue identificar alguma palavra ali? Qual? Ovo. Não entendi. Qual? Ó. Ah, ali parece ó. É. Certo. Parece um ó. Boa. Obrigado. Mais alguma coisa você consegue identificar? Não tem problema. Oi? Tem 4, 5, 6 e o 7 ali embaixo. Isso aí. A segunda palavra lá em cima, a primeira palavra que parece um H, é E. Tá? É um E. Só. Parece. A segunda palavra é amor. HP. Amor. Nota que ela aparece 2 vezes no versículo 4. Na Bíblia tem 2 vezes? Depende da tradução. No versículo 4 ela aparece 2 vezes. Okay? O amor é... Ali, na verdade, no 4 tem 3 vezes ali. Na sua tem quantas? 2, é. Então tem 3. Mas é o probleminha da tradução, não é fácil traduzir. Você tem que, na hora que você faz a tradução, você tem que tentar trazer a mensagem para quem vai ler. O Paulo pôs 3 vezes o amor e a gente só tem 2. Não muda muita coisa. Agora, outra coisa. Se eu contar para vocês que todas as palavras que estão pintadas são verbos, quantos verbos tem nesses versículos? 15. Contaram rápido, isso aí. Tem 15 verbos nesses versículos. Em 4 versículos, Paulo colocou 15 verbos. Nenhum desses verbos é o verbo ser. E você tem aí, o amor é paciente. Ele não falou que o amor é paciente. Mas você tem o né? O que ele escreveu ali, mais ou menos, seria: o amor pacienteia. Né? É porque
o que ele está tentando fazer para a gente, ele não coloca adjetivos para qualificar o amor. Ele não está explicando o que é o amor. Ele fala como o amor vive. O amor não está se esperando ser descrito para nós. Ele é reconhecido nas atitudes. E mais ainda, veja, quando eu contar um outro segredo para você, eu copiei isso de uma Bíblia que todos os verbos estão pintados. Todos os verbos estão pintados. Só que cada verbo é pintado de uma cor diferente. E daí você vai me falar o quê? Aqui está tudo a mesma cor, né? Cada verbo é pintado de uma cor diferente, dependendo do tempo do verbo. Então, aqui está tudo no mesmo tempo. Tudo no mesmo tempo e no mesmo modo. Tudo é presente. E no grego que o Paulo escreveu, a ideia de tudo estar no presente é que tudo é vivo, ativo e não para. Ou seja, o amor não tem como eu estou amando bem hoje e a semana que vem vou dar uma descansada, tirar férias. Afinal de contas, também ninguém é de ferro. Vamos dar uma folgadinha aqui, depois eu volto com todo empenho. Não, não funciona assim. Quando eu penso em dar uma paradinha, eu esfrio, eu vou parando e o recomeço é muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Porque o que se espera do cristão e da cristã é uma vida contínua, constante de amor. E com tudo que está descrito aí, do amor. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de destacar. Estou compartilhando com vocês algo que eu li de um rapaz chamado Davi, ou David Garland. Um cara escreveu muitas coisas muito interessantes desse capítulo, e uma delas é essa. Observe os verbos. Não tem adjetivo, é só verbo. Na tradução, a gente precisa colocar para ficar um pouco mais fácil de entender. Mas algumas traduções, e talvez se você comparar, como eu já falei, vão ser diferentes, porque não é fácil traduzir essas palavras. Algumas são muito parecidas uma com a outra, você deve ter observado isso também na leitura. Mas a ideia primeira é que o amor é para ser algo constante na nossa vida. Outro detalhe interessante é o segundo verbo. Eu não vou trabalhar os 15 termos, tá? E você diz, aleluia. Né? Não vai ser porque nós temos que ir embora, tem que ir para casa ainda, vai ter outro culto daqui a pouco. Eu só vou mexer com 2 termos para nós aqui, tá? O segundo verbo ali, você deve ler mais ou menos assim, ó, crestel etai. Crestel etai. E é interessante esse verbo, porque descreve que o amor é benigno, né? Ou, dependendo da tradução, bondoso, ou, dependendo da tradução, vai colocar outra ideia, sempre assim, de carinho, de cuidado, né? E os rapazes que estudaram isso descobriram uma coisa muito interessante na história, lá de trás do cristianismo. Diz assim que a bondade reconhecida entre os cristãos do 2º século deixaram os não cristãos tão assustados, tão impressionados como a comunidade cristã no 2º século vivia o amor, que eles deram um apelido para os cristãos. O apelido vinha dessa palavra. Porque o cristão também é um apelido, né? É cópia de Cristo. E eles eram chamados de cristiani, por serem cristãos. Mas daí, porque dessa palavra, eles inventaram uma outra que chamava Cristiane. Aquele é um Cristiane. Aquele povo é tudo Cristiane. Era uma brincadeira que eles faziam com o nome Cristiane, que seria cristão, porque os cristãos eram marcados pela bondade, pela complacência, pela benignidade, pela sua suavidade no relacionar com as pessoas na sociedade, no mundo, na escola, no trabalho, na vizinhança. Eles eram um cristiane e não um cristiane. Interessante isso, né? Como os nossos irmãos marcaram. Então, essa é uma das palavras que eu gostaria de mexer com vocês. A outra das palavras é justamente o não se ressente do mal. E aí depende da sua tradução, vai estar de um jeito, né? Ou de outro. E não se ressentir do mal é como se você não ficasse marcando num caderninho
às vezes que alguém pisou no seu calo. Né? Então, as traduções mexem nessa expressão de diferentes formas. E a ideia é essa: você, toda vez que alguém pisa no seu calo, você vai marcando num caderninho, e você ou vai responder para essa pessoa no que ela merece, porque ela pisou no seu calo, ou você até perdoa, mas marca. E diz, lembra aquela vez que você fez isso? Eu engoli aquela vez. Você está me devendo. Diz que o amor não funciona assim. O amor perdoa. O amor perdoa. O amor não contabiliza as faltas que o outro faz contra ele. Isso é interessante porque, se você pega essa lista, e isso é a segunda coisa que eu gostaria de destacar no texto, quando ele vai apresentando para nós o amor, ele não está cantando o amor, ele não está exaltando o amor. Esse texto está no meio de uma série de repreensões que ele está fazendo para os irmãos de Corinto, daquela igreja. E eu falei uma vez, quando a gente estudou 1 Coríntios 1, de que no 1 Coríntios 1 tinha coisas da carta inteira, e aqui volta a ter coisas da carta inteira. O pessoal vai observando, especialmente nos nãos, se você tirar cada um dos nãos, você tem a descrição de vários irmãos da igreja de Corinto. Você teria assim, os irmãos desta igreja ardem em ciúmes. Esse é meu grupo, esse é outro grupo, lembra lá? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, capítulo 2 de Corinto. 1, 2. Esses irmãos se ufanam, se ensoberbecem. Eu tenho o melhor dom que você, eu sou melhor que você, eu falo melhor, eu curo, eu faço tantas coisas que você não consegue fazer. Eles se ufanam, eles se ensoberbecem. Eles se conduzem inconvenientemente, porque entre vocês tem pessoas que fazem coisas que nem entre os gentios fazem, entre os incrédulos, capítulo 5. Eles procuram os seus próprios interesses, tanto que eles iam à justiça comum para conseguir pegar os irmãos e processavam os irmãos na justiça comum, ao invés de resolver as coisas lá dentro entre eles. Porque eles procuravam os seus próprios interesses, eles se exasperavam, eles se ressentiam do mal, ou seja, eles ficavam marcando no caderninho, e eles se alegravam com a injustiça. Quando Paulo coloca o amor, ele está mexendo na vida dos seus irmãos. E isso é uma coisa muito interessante, porque por mais problemas que houvesse, por mais pecados que houvesse na igreja de Corinto, se você vai lendo a carta devagarzinho, e eu convido você a fazer uma coisa que eu faço, você vai copiando a carta devagarzinho, porque daí você lê mais de uma vez na mesma hora. Inúmeras vezes Paulo chama aquele povo de santo. Não poucas vezes ele chama de irmãos. Irmãos. Ele reconhece que aquele pessoal foi alcançado pela graça de Deus, mas reconhece também que eles são infantis em Cristo. Eles não se desenvolveram e, por isso, eles não amam na intensidade que o cristão e a cristã devem amar. E quando ele coloca esse momento do amor, ele contrasta o amor deles com a fonte do amor que você e eu sabemos, que é Deus. Por isso que, quando a gente passa tempo na presença de Deus, como a gente cantou agora, a gente começa a observar algumas coisas que precisam mudar em nós, no nosso ser e no nosso relacionamento com a sociedade e com as pessoas. Então, quanto mais nós passamos em comunhão com Deus, mais nós vemos a necessidade de sermos transformados e conseguimos, pela graça de Deus, a transformação, porque Deus é que nos transforma. Porque o que ele está descrevendo aqui é o amor divino. Deus é paciente, ou não é? Quantas vezes você já chegou para pedir perdão para Deus? Pelo mesmo pecado, cometido inúmeras vezes. E Ele perdoou? Ele é paciente. Ele é benigno. Né? Ele não arde em ciúmes. Né? E por assim por diante, vai a descrição de Deus, do amor que Deus revela por você e por mim, especialmente na pessoa e obra de Jesus Cristo, como nós vimos, por exemplo, em Filipenses 2, há pouco tempo. Ele, sendo Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mas se esvaziou,
não procurou os seus interesses, mas procurou os nossos interesses. Ele morre pelos nossos pecados. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos, Paulo escreve isso. Então, nota que aqui está sendo descrito a forma que Deus ama. Portanto, para esse amor estar presente na minha vida, eu preciso investir tempo na minha comunhão com Deus, refletindo na minha vida e no que Deus faz por mim. Eu preciso investir tempo no envolvimento com o povo de Deus, porque no povo de Deus, Deus se revela. E o seu amor, a sua paciência, a sua bondade, o seu perdão, se revela na comunidade cristã. E é importante, então, nós darmos atenção a isso. Isso agora é a terceira coisa que o texto nos põe. Primeira coisa, que o amor é ativo. Segunda coisa, que o texto é uma repreensão aos irmãos de Corinto e, no fim, acaba sendo a nós. Porque você e eu não amamos na intensidade e na constância que todo ser humano cristão deve amar. Por quê? Porque nós somos seres humanos. E nós precisamos, então, estar ligados à fonte do amor, que é a terceira coisa. Porque se esse texto está descrevendo o amor que vem de Deus, é importante que você e eu investamos tempo na comunhão com Ele. Tá? E então, esse amor será visto em nós. Então, veja, o estrago nosso começou em Gênesis, você sabe disso. O ser humano deu as costas para Deus, pecou. Por quê? Buscou o seu próprio interesse. Quis crescer sem Deus. Quis ser sem Deus. Caiu. Deus veio ao encontro dele, porque Deus ama. Deus é misericordioso. Deus é bondoso. Deus investe no ser humano, escolhe Abrão, traz as promessas via Moisés, traz a palavra através de Moisés para nos ensinar a viver em amor. Onde é que tem que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, ou amar a Deus com todo o nosso empenho? É Deuteronômio capítulo 6, Moisés escrevendo. Onde tem que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo? É Levítico capítulo 19, é Moisés escrevendo a palavra de Deus, ensinando-nos a amar. Mais do que isso, Deus deu o seu próprio Filho, que nos ensina a amar, vive amando. Ama até o fim. Como diz João capítulo 13, versículo 1. Como ele sabia que estava próximo do momento de passar desse mundo para o Pai, ele amou os seus discípulos e amou até o fim. É muito interessante isso. É por isso que nós temos que desenvolver a nossa intimidade com Ele para crescermos nesse amor. Algumas notícias dessa semana me fazem pensar dessa necessidade da contracultura. E uma delas, rapidinho eu vou lembrar com vocês, é aquela notícia que fez Campinas ouvida no mundo. Diz que foi para o mundo inteiro, né? O mundo todo falou da gente, né? Qual que era mesmo? O menino de 11 anos num tambor, né? Lá, acorrentado no tambor. Né? Quem fez isso com ele? Pai. Por quê? Não queria que ele estivesse fazendo bagunça, que ele estivesse fazendo barulho, e o jeito que o pai achou melhor era prendê-lo ali. Que coisa terrível, né? Coisa terrível. Tem coisas para serem explicadas nessa história que eu acho que a gente não está por dentro ainda. Mas, eu fiquei pensando, quando alguém não faz as coisas do jeito que eu gosto, e que não me trata do jeito que eu gosto, eu tenho a tendência de colocar essa pessoa dentro de um tambor e acorrentar. Não literalmente, mas você silencia a pessoa, você cala a pessoa, você lacra, você tira a pessoa da sua rede, você tira a pessoa do seu contato, você amarra essa pessoa, você condena essa pessoa. A gente faz isso. Nós somos assim. Nos nossos relacionamentos mais chegados, nós agimos como o mundo age. Nós agimos como aquele homem agiu com outras pessoas. E nós temos que ser conhecidos como
cristianos, né? Como aqueles que replicam o exemplo de Jesus Cristo, que amam intensamente. Por isso esse texto, se você ainda não decorou, é importante decorar. Porque às vezes você está num canto, fazendo alguma coisa, não sabe o que pensar, pensa nesse texto. Às vezes, se você está querendo acertar a orelha de alguém que mexeu com você, pense nesse texto. Às vezes você está sendo provocado para mudar de atitude, de agir de uma forma que o mundo exige, a cultura exige. Lembre-se desse texto. Palavra de Deus, que descreve como o amor é, como ele vive, como ele age, como você e eu temos que agir. Porque nós estamos numa contracultura. Nós não somos dessa cultura. Nós somos escolhidos em Cristo Jesus para iluminarmos esse mundo. Que o Senhor nos ajude. Né? Decora, ora, confere, e qualquer dúvida em qualquer desses termos, uma sugestão primeira, confere traduções diferentes. Continue em dúvida, não se preocupe, pode perguntar para o pastor. Vai lá, Rafa, o que é isso? Esse é bom ter 2 pastores numa igreja. Né? Vai lá, Rafa, ou mas pode conversar comigo também. Tá bom? Vamos cantar o cântico aí? A gente canta de uma vez assim? É para você? Não. O mesmo cântico que a gente cantou, esse antigo, né? Só de estar na tua companhia e na tua presença. Né? E a gente vai, logo depois do cântico, o Rafa impetra a bênção, porque esse cântico já é uma oração. Então a gente ora e você impetra a bênção, tá bom? Valeu. Só de estar em tua companhia, meu coração já começou a mudar. Passei a ver aquilo que não via. Tua presença vai me transformar. E quando eu te buscar, eu vou me desligar desta cidade morta, desta humanidade torta. Quero ser alguém que ora, que na vida te adora. Tua presença vai me transformar. Só de estar em tua companhia, meu coração já começou a mudar. Passei a ver aquilo que não via. Tua presença vai me transformar. E quando eu meditar na tua perfeição, ver tua beleza, toda esta grandeza, quero ser alguém profundo, que não ame este mundo. Tua presença vai me transformar. Só de estar em tua companhia, meu coração já começou a mudar. Passei a ver aquilo que não via. Tua presença vai me transformar. Amém. Para
que isso seja verdade na nossa vida, como ministro do Evangelho. Eu rogo que a graça do nosso Deus e Pai, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, o poder transformador do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, discípulos e discípulas de Cristo, até que o nosso Rei retorne. Amém.